As últimas do futebol. Você ouve agora. Jogo Rápido. Muito bom dia, são 7h11, está começando o Jogo Rápido desta terça-feira, dia 24, véspera de Natal. Um bom dia para você e um grande abraço para você que está aí nos acompanhando em casa, no trabalho, para você que está se preparando para viajar, inclusive, para a meninada que está de férias, bom dia. Está começando o Jogo Rápido desta terça-feira na Rádio NN-FM também, no NN Play. E trazendo informações do Asa, como sempre e como a gente costuma trazer de primeira, porque o Asa enfrentou ontem um Falcon em amistoso e empatou por 0-0. E quem vai trazer alguns detalhes desta partida é o nosso repórter Eduardo Cardial. Olá, bom dia, um abraço para você. Estou chegando aqui no Jogo Rápido com informações do Alvinegro Alagoano, que jogou mais uma partida amistosa na noite de ontem no estádio Guaraci da Mata Fonseca. O Asa foi para o seu quarto jogo preparativo, visando a temporada 2025. Na noite de ontem, a equipe do Asa enfrentou o Falcon de Sergipe. O Asa teve uma evolução, criou inúmeras situações, teve boa posse de bola, criou situações, mas não concluiu com êxito. O jogo terminou 0-0. O Asa, que já havia enfrentado o primeiro jogo treino contra a Liga Amadora Penidense, venceu por 3-0. Depois enfrentou a equipe do CSA, perdeu por 1-0, jogou contra o Sub-20 do Zumbi. O Asa, nesse jogo contra o Sub-20 do Zumbi, teve uma involução, ou seja, não apresentou um bom futebol, empatou em 0-0 e na noite de ontem jogou contra o Falco, conforme eu disse, e também empatou em 0-0. São 3 partidas amistosas que o Asa não consegue marcar gols. Contra o CSA, contra o Sub-20 do Zumbi e ontem contra o Falco. No próximo domingo, o Asa vai encarar a equipe do Confiança de Sergipe, time de Série C do Campeonato Nacional. Após o jogo de ontem, o técnico Raniel Ribeiro concedeu uma coletiva de imprensa. E na coletiva de imprensa, questionado por mim sobre essa situação de criar situações e não marcar gols, o Raniel Ribeiro disse que é justamente isso que ele precisa ajustar, que precisa trabalhar para que a equipe consiga marcar os gols que vem criando nas situações de jogos. E perguntei a ele se havia tempo de consertar tudo isso para o jogo do dia 4 contra o Sergipe, válido pela seletiva da Copa do Nordeste. E o comandante técnico alvinegro afirmou que tem tempo sim, que tem tempo suficiente para corrigir esses erros. Enfim, o Asa precisa concluir em gols e finalizar com muita qualidade. O Asa teve em 2024 esse mesmo problema, só que em 2024 nós falávamos que era ansiedade. Ontem o Raniel deixou bem claro que não é ansiedade, é a questão de uma qualidade maior no penúltimo e no último passe. Questionado também por mim sobre possibilidade de reforço, se ainda tinha alguma situação específica que ele estava precisando de peças, ele disse que nesse momento, de forma direta, não. Mas se tiver que ainda realizar uma contratação, é um atacante que jogue pelas extremas, ou seja, Raniel Ribeiro não está tão satisfeito assim, precisa ainda de mais um atacante que jogue pelos lados do campo. Tem acontecido situações de aparecerem jogadores para esta posição. No entanto, foge um pouco da realidade financeira do Asa. Mas se aparecer um atleta com qualidade, dentro da política financeira que o clube está dispondo para
esse início de temporada 2025, o Asa vai ao mercado e vai realizar essas contratações. Ele até citou que o Renan Mubarak está atento ao mercado da bola para se aparecer esse tipo de atleta, essa qualidade do atleta, o atleta esteja disponível no mercado e que tenha um valor financeiro dentro do encaixe financeiro do Asa, o Asa vai tentar essa contratação. O Asa joga no próximo domingo contra o Confiança, 16 horas no estádio Coraci da Mata Fonseca, no seu último jogo treino, visando a temporada 2025. Com informações do Asa, repórter Eduardo Cardeal. Muito bem, 7h16, continuando com o nosso programa. Agora nós vamos direto a Maceió, de forma diferente, hoje, ao vivo, para falar com o nosso comentarista Viderlan Araújo sobre esse panorama, especialmente dos times alagoanos que estão em preparação. O CSE jogou no fim de semana, venceu o CRB Sub-20. Ontem teve o Coruripe empatando com a Itabaiana por 0-0. O Penedense venceu mais uma vez outro amistoso, né? Venceu por 2-0 o Sergipe, inclusive o Sergipe que é o adversário do Asa na pré-Copa do Nordeste. Canhão, bom dia. Como é que você está vendo essa preparação aí desses times? Ontem o Asa empatou por 0-0 com o Foco, que dá para tirar de parâmetro dessas partidas, desses amistosos e principalmente dos resultados desses times alagoanos que estão em preparação. Bom dia. Bom dia, André. Um abraço para você, um abraço para todos os companheiros aí, para todos também nesse trabalho aqui no Jogo Rápido, dentro do Comando 91. Estamos acompanhando, né, André, essa movimentação, uma movimentação assim, muito interessante pelas escolhas dos adversários, os times alagoanos dessa preparação. São equipes, na maioria das vezes, de Sergipe, como tem acontecido na vida do Penedense e na vida do próprio Asa. Outros times acabaram escolhendo os clubes que estão em preparação para a Copa São Paulo dos Juniores, mas estamos vendo sim uma movimentação muito boa para aquilo que se espera em 2025, que é um futebol, claro, de alto nível, um futebol que possa ser um nível à altura da expectativa do torcedor alagoano. Quando vamos para o interior do estado, estamos vendo também uma movimentação muito grande e mesmo com as limitações financeiras que a maioria das equipes apresenta, e é muito comum quando estamos falando que fora dessa condição central de cada estado existe uma concentração econômica, mas com um pouco menor em termos de proporção mesmo para as capitais, estamos vendo os times fazendo esse investimento, buscando alternativas, buscando opções e fazendo ótimas contratações no quesito mesmo de jogadores que são considerados atletas que querem vencer na vida. É óbvio para o torcedor isso, que acaba sendo também, na maioria dos casos, uma ideia um pouco decepcionante, porque muitos torcedores gostam de ver jogadores que tenham dado respostas recentes vestindo a camisa dos seus clubes. Mas no caso do Penedense, é uma equipe que tem um calendário extenso em 2025, um pouco maior em relação aos últimos anos, que vai participar de competições que até então não tinham uma intimidade e que vem ao mercado para buscar atletas, pensando também nessa extensão de calendário que o time terá no próximo ano. Mas vendo a resposta em termos de resultado, que talvez seja o que o torcedor mais espera, né, André? O torcedor espera muito mais a questão do resultado do que a ideia técnica, isso cabe para a gente. Observar o lado técnico, o lado de movimentação do jogador, o lado físico, o lado que se coloca, por exemplo, no entendimento daquilo que os técnicos querem, a gente observa que isso fica muito mais para a gente do que para o torcedor. O torcedor ele fica muito mais preso a resultados. Se entrarmos na ideia de Asa, por exemplo, que não tem vencido nesses 3 últimos jogos que realizou nesta preparação, o torcedor fica chateado. O torcedor ele começa a ficar desconfiado. O torcedor espera que o Asa venha vencer, jogar bem e fazer com que as equipes elas passem a temer a equipe, a instituição Asa. E isso o técnico Raniel Ribeiro tem como maior desafio. Tentar superar essa desconfiança de boa parte da torcida por conta desses últimos resultados, que acaba sendo, dentro daquilo que se projetava para nós, pelo menos, uma ideia que eu considero como normal. O que vai valer daqui para frente é lá em janeiro. Essa preparação ela serve muito mais de observação e para acerto, ajustes daquilo que se precisa ser ajustado na equipe do Asa até chegar o dia 4 de janeiro. Mesma coisa posso também trazer como ideia a equipe do Sergipe. Perdeu para o Penedense, mas isso não significa, porque se o futebol ele fosse tratado como uma matemática, ou seja, uma conta exata, seria muito simples chegar aqui e dizer o seguinte: perdeu para o Penedense e o Sergipe, então o Asa vai pegar um adversário fácil. São situações totalmente diferentes, essa que nós estamos vendo. Preparação das equipes, e mesmo com os resultados não sendo satisfatórios, ou em alguns casos
resultados satisfatórios, como no caso do CSA, que vem jogando suas partidas amistosas e vencendo seus jogos contra adversários que terão calendário também em 2025, essa situação para o campo da prática, quando os jogos oficiais começarem, isso não pode ser levado como o único ponto importante desta preparação, o resultado. O que importa neste momento é a forma como as equipes têm se comportado, como os técnicos têm observado esses jogadores e, naturalmente, vendo essa movimentação, o que posso dizer para os nossos ouvintes internautas, André, é que agrada muito a escolha dos times que o futebol de Alagoas tem buscado com suas equipes, CSE, Penedense, ASA, o próprio CSA, buscando adversários que tenham ambição em 2025 e não equipes em caráter amador, equipes que não tenham representatividade profissional para realizar essas partidas preparatórias, seja jogo-treino ou partidas amistosas, André. Muito bem, Canhão. Mais tarde a gente conversa mais sobre isso, debate mais sobre isso, sobre essas preparações e principalmente sobre esse jogo do Asa de ontem contra a equipe do Falcon. Um grande abraço para você e bom dia. Prazer, irmão. Um grande abraço para você e para todos aí. Muito bem, tá aí a participação do nosso comentarista Viderlan Araújo fazendo esse panorama e um breve comentário sobre esse jogo do Asa e o Falcon. Ontem eu estava comentando a partida, claro, e como o Canhão disse, né, a parte do resultado vai muito mais para a torcida, né, a exigência, a cobrança sobre o resultado. Da nossa parte, pelo menos em meu ponto de vista, nós temos que ter um pouco mais de cautela para analisar o que o time conseguiu evoluir e desenvolver nos jogos ou está conseguindo desenvolver. Ontem, antes do jogo, eu falava, o principal objetivo do jogo do Asa e Falcon, além de melhorar o desempenho, é tirar aquela versão do Asa contra o Zumbi, que não conseguiu jogar diante do Sub-20 do Zumbi. Ontem já deu para perceber que o time teve uma evolução, especialmente no momento defensivo, no momento sem a bola. Foi algo que foi muito cobrado pelo torcedor alvinegro naquele jogo contra o CSA, especialmente a dupla de zaga. Ontem, mais uma vez, jogaram Christian Luca e Zulu. Deu para perceber que os dois já começam a se entender em termos de sincronia de movimento, né, no balanço defensivo, em sempre ficar um na sobra, a depender do lado que a bola esteja. Ontem foram bem, inclusive. Zulu, Christian Luca foram bem, né? Já dá para ver um balanço defensivo mais organizado com os laterais, com o Paulinho, com o Charles também. O meio campo do Asa com o Tibiri, Bigode e o Samuel já começa também a ter o encaixe. O que faltou para o Asa ontem foi conseguir finalizar, foi conseguir ter eficiência, eficácia. Porque se a gente olhar só o recorte do resultado, por exemplo, como muita gente imagina apenas o resultado, o Asa parece que não foi bem, ou que não evoluiu, que não desenvolveu nada diferente, mas conseguiu. Tanto que o 0-0 foi por conta do Diogo, goleiro do Falcon, que é inclusive aqui de Alagoas. Ele por 3 vezes pelo menos fez boas defesas e 2 pênaltis que não foram marcados, melhor dizendo. Pênaltis claros, inclusive, a favor do Asa. Então, eu vi que ontem o time já mostrou algo diferente, né? Com mais naturalidade de movimentos, os jogadores mais soltos, inclusive, nesse peso, entre aspas, que tem a pré-temporada no aspecto físico, por conta de toda a demanda, mas deu para perceber que o Asa ontem conseguiu melhorar principalmente aquela impressão do jogo contra o Zumbi. Várias jogadas pelo lado direito com triangulações, com o Kellyton, Samuel, quando o Júnior Viçosa também descia para fazer o pivô, para justamente ter esse jogo de aproximação. Gostei, inclusive, a evolução do Júnior também. Ele teve mais um pouco de mobilidade, mas é esse o jogo do Asa que vai se encaixando. Para o torcedor, é claro que fica essa pulga atrás da orelha. Será que esse time vai? Será que não vai? Para mim, preparação se torna até que ilógico falar ou cravar se um time é bom ou se o time é ruim, ou de um baixo nível. Para mim vai ser muito mais no início da temporada, quando os jogos valerem 3 pontos. Porque não adianta, no amistoso, você pensar apenas no resultado, o time joga mal e ganhar. Quando chegar num jogo oficial, vai jogar mal e também, às vezes, não vai conseguir vencer. Então, eu vi que o Asa ontem conseguiu evoluir, mas principalmente o que disse o próprio técnico Raniel Ribeiro, que não ficou satisfeito com esse aspecto, né, com esse fundamento. Não adianta ter posse de bola, não adianta ter volume de jogo, domínio territorial, conseguir chegar na área do adversário se você não fizer gol. O próprio Raniel ontem falou sobre isso. Então, é um ponto a se reajustar, é um ponto a melhorar, porque quando tiver em jogo oficial, você tem que ser eficaz, você tem que ser letal. Porque num jogo desse, no 0-0, o adversário faz um lá, mata o jogo e você não consegue ter forças para virar. Mas eu vi que ontem o Asa conseguiu, apesar do 0-0, por pouca eficiência na parte ofensiva,
conseguiu mostrar evolução. E a expectativa é que no próximo domingo, contra o Confiança, que aí já é um nível maior, né, de adversário mais alto, melhor dizendo, o Asa consiga também desempenhar um bom papel. Mas aí a gente vai falar muito sobre isso ainda hoje no Futebol Show, a partir das 19 horas. Muito bom dia, te vejo lá.